Olá, pessoal. Eu queria falar com vocês sobre o porquê que o Partido dos Trabalhadores apoia e propôs o impeachment de Bolsonaro. Dos 62 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, 4 são subscritos pelo PT. O último deles, que nós entramos junto com os partidos da oposição, tem como foco exatamente processar Bolsonaro pelos crimes contra a saúde pública e pela morte das pessoas por Covid-19. Bolsonaro se elegeu dizendo que ia defender a família, os valores cristãos e a pátria. Ele não fez isso e não está fazendo isso durante seu governo, principalmente nesta crise do Covid. O símbolo disso, a situação mais emblemática, é o que aconteceu em Manaus, quando faltou oxigênio para socorrer as pessoas. Ele sabia que ia faltar oxigênio. O seu general, ministro da Saúde, esteve lá dias antes e não tomou nenhuma providência. Manaus foi socorrida pela solidariedade de muitas pessoas e de países que enviaram ajuda, como foi o caso da Venezuela. Aí, ele não defendeu a família, deixando as pessoas morrerem, e muito menos os princípios cristãos. Além de não cumprir com as suas promessas de campanha, Bolsonaro também cometeu crime contra a Constituição. A Constituição é clara, no seu artigo 196, que o governante deve garantir acesso e direitos à saúde à população. Bolsonaro só não garante, como também atenta contra a saúde pública, por seus atos, suas ações e suas omissões. E por isso ele comete um grave crime, crime contra a vida. Sim, Bolsonaro é responsável pelas mortes do Covid. Por isso, ele tem que ser empichado. Eu listei aqui algumas situações em que demonstram claramente essa responsabilidade de Bolsonaro e a necessidade do Congresso Nacional começar a discutir o impeachment. Primeiro, numa grave crise, o governo teria que ter instalado um comitê de crise, um comitê que reunisse ministros de diversas áreas, governadores, prefeitos, que reunisse especialistas, médicos, cientistas, representantes da sociedade civil, para fazer um enfrentamento unitário a essa crise e ter regras únicas no país. Isso não aconteceu, não tinham regras estabelecidas e cada local tratou a pandemia como achava melhor, prejudicando muito uma ofensiva nacional. Segundo lugar, Bolsonaro não fez parceria com os estados e municípios. Deixou que eles se virassem por conta própria. O Ministério da Saúde, na sua incompetência, coordenado por um general que não conhece de saúde, que ele indicou, fez verdadeiras barbáries, não colocando para os estados e municípios os recursos que precisava. Portanto, ele não fez parceria com aqueles que estavam na ponta. E aconteceu um fato bizarro em dezembro agora de 2020. A Camex, que é um conselho que reúne ministros para falar e para também dispor sobre medidas tributárias, alfandegárias, fez o seguinte: isentou de tributos de importação armas e pistolas, que é o verdadeiro projeto do Bolsonaro, armar a população, armar as suas milícias, e tributou a importação de tubos de oxigênio. Ora, o governo sabia, esses ministros sabiam e ninguém alertou que a questão do oxigênio é fundamental no enfrentamento do Covid. A maioria das mortes ocorre por questões ligadas ao pulmão e à respiração. Portanto, oxigênio é um elemento básico da saúde. E ele deixou que isso faltasse, mas, além de tudo, tributou a importação. É só um governo com muito descaso, um governo que não tem responsabilidade com as pessoas e com a vida, que comete uma ação dessas. Além de tudo isso, Bolsonaro utilizou seu cargo como presidente do Brasil para impedir que o Brasil comprasse a vacina. Vocês lembram disso, né? Que ele impediu que o Ministério da Saúde fizesse a compra de vacinas da China. Ainda bem que isso não prosperou, e os estados, tendo à frente o estado de São Paulo com o Instituto Butantan, fizeram uma parceria com a Sinovac e trouxeram a vacina para o Brasil. Mas Bolsonaro atentou também contra a soberania nacional, ao se alinhar diretamente com os Estados Unidos e brigar com a China, com a Rússia, com a Índia, países que podem nos ajudar. Agora nós estamos com um grave problema. Além de não ter o planejamento da vacina, que ele teria que ter feito lá atrás, nós não temos insumos para produzir mais. O que foi produzido dá para muito pouca gente. E nós precisamos de milhões de doses. Essa briga com a China está fazendo com que o Brasil fique muito atrasado na produção de vacinas. Bolsonaro xingou a China, desdenhou, agrediu e agora também não toma as medidas necessárias para recompor essa relação.
E, de novo, sobra aos estados e municípios, ao Congresso Nacional, o esforço para que as relações diplomáticas se recomponham e a gente possa ter esses países nos ajudando, que é o que nós mais precisamos. Então eu pergunto, isso é ou não é crime? Bolsonaro é um criminoso e nessa pandemia cometeu crime contra a saúde pública e contra a vida das pessoas. Ele é responsável, sim, pelas mortes que estão acontecendo e também pelas infecções. Por isso, Bolsonaro precisa ser afastado, precisa ser empichado. Tem muita gente que diz que não é hora do impeachment, porque isso criaria uma instabilidade no Brasil. Nós estamos numa crise, nós estamos numa instabilidade e o foco dessa instabilidade se chama Jair Bolsonaro. Se ele não sair, as coisas vão piorar, porque além de nós não conseguirmos enfrentar a crise, ele ainda vai trazer mais problemas. Aliás, o projeto de Bolsonaro é se manter até 22, apostando no seu fortalecimento e também na sua aliança política com as milícias e com a base armada do Estado brasileiro, para quando disputar as eleições lá na frente e não ganhar, questionar as urnas eletrônicas e questionar o resultado. Ele quer dar um golpe. Esse homem é um câncer para o Brasil e nós precisamos agora barrá-lo, para bem do povo brasileiro e do Brasil. Por isso que o impeachment é muito importante. Ele é uma necessidade, é um imperativo para a nossa democracia e para a vida do povo brasileiro. E nós vamos continuar lutando por ele, agregando gente que vai se convencendo nesse processo de que ele não presta para governar. Por isso, as manifestações que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, as relações com setores da política que antes estavam apoiando Bolsonaro e agora começam a questioná-lo, com setores da sociedade, são muito importantes. Essa é a palavra de ordem e a principal luta política que nós temos que fazer no Brasil. Impeachment, logo que se abra o processo. Fora Bolsonaro.